Olá, é um prazer imenso voltar a conversar com você e nesse nosso segundo episódio da série O que é. Conforme dito no primeiro episódio, hoje nós vamos falar sobre o que é a propriedade privada, a origem dela e por que os comunistas, os socialistas, são acusados de quererem tomar a propriedade das pessoas, né? A casa, o carro, um celular. Então, nós vamos ver a diferença que existe entre a propriedade geral e a propriedade privada dos meios de produção. Então, fique aqui conosco, esse é o canal da Vera PSTU. Muito obrigada e vocês compartilhem esse vídeo com os contatos de vocês. Geralmente, quando a gente olha para qualquer lugar, a gente se depara com, se tiver numa cidade, no centro da cidade, nas regiões mais, digamos assim, de classe média alta, onde vivem ou também os ricos da cidade, você se depara com mansões, com prédios luxuosíssimos, com os bancos, né, grandes prédios ornamentados, casarões. Ou então você vai passando e tem o pessoal trabalhando na construção de prédios grandiosos e você vê uma quantidade imensa de operários ali trabalhando. Ou quando você encontra, se depara com uma fábrica imensa e aquilo que nos chama mais atenção são exatamente as fábricas de automóveis, né? Que aí você olha, vê aquele pátio imenso, lotado de automóveis e você diz, nossa, quanta riqueza que tem ali. E muitas vezes você olha para aquilo ou andando a pé ou de ônibus e diz assim, e eu não posso nem ter um carro. Ou então você tem um carro velhinho e tal, e diz, puxa, como eu gostaria de ter um carro. E geralmente quem tem essas fábricas grandiosas aqui que você vê esses pátios lotados de carros, com muita riqueza ali, geralmente não tem só aqui, também tem em outros países. Ou então quando você vai passando, vai viajando, porque agora a gente já não encontra grandes concentrações de terras desocupadas, digamos assim, nas grandes cidades, mas quando você pega um ônibus, ou você está de carro, ou de moto, que você cruza de uma cidade para outra, de um estado para o outro, é muito comum você encontrar grandes extensões de terras imensas. Você muitas vezes não vê um pé de pessoa, mas uma imensidão assim grande, 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 com cercado, ou então você vê muito capim, ou então você vê o gado, ou você vê algumas plantações com distâncias tão grandes que, como diz o poeta, onde os olhos não podem alcançar. E geralmente você passa e vê tudo isso e mesmo que você não conheça o dono, geralmente a gente não conhece, você sabe que aquilo ali é propriedade privada de alguém. Então, o que é a propriedade privada? A propriedade privada é tudo aquilo que pertence a um indivíduo, e que isso tem reconhecimento jurídico, legal, mas que também tem, principalmente, o reconhecimento social. Ou seja, moralmente, socialmente, aquilo é respeitado como pertence a alguém. E, além disso, tem a comprovação jurídica que é dada em cartório através, né, dessas legalizações que são feitas pelo Estado, que é o Estado quem é responsável por garantir essa legalização, essa apropriação privada, esse título de propriedade, porque a propriedade ela é um título jurídico e que é socialmente, ou seja, politicamente, socialmente, moralmente, culturalmente, entendido como aquilo ali pertence a um indivíduo. Isso é a propriedade privada. Mas sempre existiu propriedade? Qual é a origem da propriedade privada? Pois muito bem, a propriedade como propriedade privada nem sempre existiu. Ela vai surgir na história, né, esse novo componente social que é a propriedade privada, ela vai surgir no finalzinho do que é chamado da chamada pré-história, né, que é do período, digamos assim, no limiar do surgimento das sociedades comunais para as sociedades, para a história, que é principalmente quando as sociedades elas vão ser divididas em classe social, que elas vão também se desenvolver muito mais e ter uma integração muito maior, com um desenvolvimento muito maior
do sistema de trocas, do sistema de produção e também da produção de riqueza. Engels, a partir de estudos de várias outras sociedades, vai observar que sociedades existentes em continentes como o norte-americano, principalmente, né, na parte de cima do continente americano, na Europa e no continente asiático, vão encontrar várias sociedades que têm-se registros vastos na história da existência de vários povos, de várias comunidades, de várias sociedades, onde a produção era coletiva e ela era a divisão do trabalho não era entre classes sociais como nós vemos hoje. A divisão do trabalho era entre homens e mulheres, quando já passaram a se fixar em comunidades. Então, essas comunidades, elas existiam e era principalmente agens, né, que eram comunidades que se estabeleciam e os laços que se tinham lá eram os laços de parentesco. A hereditariedade estabelecida a partir dos filhos da mulher e a partir daí se dava todo o sistema de parentesco dessas sociedades. E com isso vai surgir, no meio desse processo, nessa divisão do trabalho, os homens que, num primeiro momento, buscavam a caça, depois que há a descoberta da agricultura e da domesticação de animais, a produção ela aumenta. Com isso também se aumenta a necessidade de você ter espaços cada vez maior, tanto para o cultivo quanto para a criação desses animais. E nesse desenvolvimento, e as trocas se davam, era dos excedentes, e não eram trocas, era como se fossem presentes entre uma sociedade e outra. Depois é que isso vai mudar com o passar do tempo, que leva longos anos. Bom, junto com isso, cria-se os conflitos, prioritariamente pelas terras. Nas batalhas se estabelecem também o povo que perdesse a batalha, toda a sua extensão de terras, todo o seu povo, crianças, homens, mulheres, todos eles eram transformados em escravos. O homem que era o caçador se transforma tanto no proprietário dessas comunidades, dessas sociedades, ao vencer a guerra, se torna proprietário desse povo e também muda as relações dentro de casa. O sistema de parentesco, a relação e a hereditariedade também vai mudar. Por quê? Porque com a acumulação dessa riqueza que ele se apropria, né, tanto da que ele já tinha produzido, quanto daquele que ele se apropria de outros povos nessas batalhas, era preciso garantir que, por exemplo, quando este homem morresse, fosse garantido que a passagem da herança, daquela apropriação de toda aquela riqueza dele acumulada e expropriada de outros povos, de outras comunidades, fossem garantidas para os seus herdeiros. E a única forma que o homem tinha de garantir que o seu filho era seu filho biológico era controlando a mulher, ou seja, controlando o corpo da mulher. Então, também nesse processo existe uma outra mudança, que ao invés da linhagem, digamos assim, ser da mãe, passa a ser do pai. Então a hereditariedade passa a ser agora não mais pela mãe, mas pelo pai. E para isso as mulheres tiveram que se sujeitar a esses homens e passaram elas também a ser propriedade desses homens, né? E o homem passou também a ser proprietário não só dos animais e dos escravos e das terras, ele também passou a ser aquele que comandava a casa, que antes eram comandadas pelas mulheres, porque elas eram responsáveis pela administração. Agora ela vai estar sujeita a esse homem. Se estabelece também aí, deixam de haver os casamentos que eram casamentos coletivos, né? Então passa a existir a partir daí o casamento entre um homem e a mulher, que é o chamado casamento monogâmico. Óbvio que todos nós sabemos que nesse processo a poligamia existente antes nas sociedades, com todo mundo, se estabelece somente para o homem e a mulher passa também a ser uma propriedade do homem, né? E uma propriedade também do Estado, porque com isso também surge um outro elemento nessa sociedade. Para administrar
todo esse conflito tanto dentro da própria gens, né, das próprias famílias, quanto na sociedade, e garantir a regulamentação dessa expropriação de outros povos, o estabelecimento desses povos como escravos, você precisa garantir também uma superestrutura que administre isso. Vai ter nesse processo também uma separação na sociedade de um grupo de pessoas, de homens, com uma única tarefa, que é a tarefa de tanto preservar essa propriedade apropriada e conquistada pelas guerras, por aquele vencedor, quanto para assegurar que aqueles que foram transformados em escravos não se rebelem, obviamente, contra aquele que se tornou o seu dono. E aí é o que nós conhecemos como exército, o braço armado do Estado, que Engels vai chamar nesse livro aqui, que é o livro Estado e Revolução, que Lenin vai escrever, e ele vai fazer um compilado de tudo que tanto Engels quanto Marx falou sobre o Estado, né? Então, esse livro é muito importante, Estado e Revolução, nós ainda vamos falar dele. E Engels vai falar nesse livro que surge um destacamento de homens armados, separado, obviamente, de todo o processo produtivo, que tem a única função, que é de garantir a propriedade, ou seja, de proteção dessa propriedade que foi expropriada de outros povos, e também de garantir a dominação desse povo que foi transformado em escravos, e também garantir que as mulheres, obviamente, que aí você tem que estabelecer leis, né, de casamentos muito mais severos de convivência nessa sociedade sobre também essas mulheres. Nesse processo, obviamente, tanto tem o Estado quanto tem as religiões, né, que também aí se combinam. Então, você veja, nessas grandes revoluções, e isso é uma revolução, por exemplo, os casamentos que eram grupal, né, se transformam em casamento monogâmico. As mulheres, a hereditariedade e a linhagem que se dava através da maternidade, agora vai se dar através da paternidade. O homem que era responsável pela caça, agora ele vai ser tanto proprietário das terras conquistadas, de todo o povo conquistado, tudo que tinha em cima dela, de casas, de toda a riqueza produzida, do cultivo, dos animais e dessas pessoas que são transformadas também em escravo. E é a partir do surgimento dessa propriedade privada que tanto Marx quanto Engels, Lenin também vai falar muito disso, Trotsky vai falar muito disso, todos nós vamos falar disso, todos os comunistas, todos os socialistas vão fazer todo um debate a partir do surgimento dessa propriedade privada, que é o elemento responsável, é essa forma de produção social que é responsável pelo surgimento do trabalho escravagista e, portanto, o surgimento das classes sociais. Muita gente diz que, a partir daí, se estabelecem a sociedade patriarcal e que o grande conflito que vai se dar é entre homens e mulheres. E é verdade que vai existir, de fato, um conflito entre homens e mulheres, porque a mulher dominada, ela não quer se sujeitar a isso, não se dá assim com tranquilidade, nem ninguém se transforma em escravo de forma tranquila. Isso foram os vencidos que se transformaram em escravos, e foram as mulheres vencidas pelos homens que se transformaram em oprimidas por eles no ambiente privado das famílias. Mas veja, o elemento que vai proporcionar isso não é o fato da existência somente do homem e da mulher. Esse conflito vai existir, mas tem um elemento fundamental que é o da apropriação privada. Então, a apropriação privada dos meios de produção é que vai gerar todo esse conflito. E vai estabelecer os casamentos monogâmicos, a hereditariedade masculina, o surgimento do Estado e também do Exército e também de uma outra classe social que sem nada vai ser obrigada a trabalhar para continuar viva. E a partir daí, essa classe dominante vai estabelecer uma coisa que se mantém até os nossos dias, que é sacralizar a propriedade privada dos meios de produção. Então, eles dizem que
todo mundo é proprietário, vírgula. Você que é proprietário da sua casa não vive da exploração de outras pessoas. Você que tem um celular, não tem um celular pela expropriação de outras pessoas, né? Mas existe uma coisa que é muito sagrada nas sociedades divididas em classe a partir daí. É que a propriedade privada, ela é sagrada. E ela é tão sagrada que, por exemplo, não é escandaloso hoje você andar nas ruas e encontrar as pessoas nas calçadas, dormindo ao relento. Não é um escândalo você não ver as pessoas revoltadas quando você vê uma criança, uma mulher, um jovem ou um homem pedindo comida. Não causa escândalo nem horror uma pessoa buscando, pedindo para trabalhar, para poder sobreviver. Isso não causa horror. Não causa horror. O que causa horror na mente das pessoas, comumente, e existe toda uma propaganda contra isso, é se entrar um bando de famintos num supermercado que tem um monte de comida e pegar a comida para comer. O que causa grande horror é ter um monte de sem-teto que, não tendo onde morar, ocupam, né, casas e prédios desocupados ou terrenos que estão ali sem um pé de pessoa, sem uma casa, e vão ali para construir um lugar para viver. Ou quando aqueles que não têm meios para subsistência ocupam uma área de terra para ter um canto para plantar e sobreviver. Isso causa horror na sociedade. Por quê? Porque está na mente da sociedade e todos os dias isso é noticiado, todos os dias isso é revelado, todos os dias não nos deixam esquecer que a propriedade é o que existe dentro dessa sociedade, que ela é inviolável. Dizem também que os direitos humanos, que as pessoas, que os seres humanos são invioláveis, mas nós sabemos que não é bem assim. Principalmente nós que somos mulheres, que somos negros, negras e indígenas, nós sabemos o que são essas violações todos os dias, né? As mortes, os espancamentos, os estupros, né? O encarceramento, as humilhações, todos os dias nós somos violados. Mas a santa propriedade privada não, porque o que de fato é santa nessa sociedade de classes é a propriedade. Na Constituição Brasileira de 1988, ela vai falar no seu parágrafo 5º, todos são iguais perante a lei. Ou seja, a partir do estabelecimento dessa propriedade privada, a igualdade que se vai ter é perante a lei. É a igualdade jurídica, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residenciais no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém será submetido à tortura nem ao tratamento desumano e degradante. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Aí é que nós vamos falar dessa inviolabilidade. Quem mora nas periferias das cidades, sua casa, seu barraco, pode ser derrubada a porta pelo pé da polícia. As mulheres, as crianças, como já falei, podem ser violadas. Quantas vezes você vê cenas de espancamentos, de violação, para as pessoas que estão buscando apenas, via de regra, meios para sobreviver. Meios para sobreviver. Porque quando você vai buscar comida, você quer saciar a fome. Quando você vai ocupar um lugar para construir, um lugar para viver, você está procurando uma coisa que é básica, que é ter um canto para morar. Quando você ocupa uma terra porque você precisa trabalhar, é porque é uma coisa básica, que é o trabalho, que é uma condição humana. E tudo isso é violado. As mulheres são violadas constantemente na luta nessa sociedade. Os estupros, os espancamentos, o feminicídio, que só agora foi estabelecido como feminicídio, né? Mas os assassinatos, os crimes de honra que sempre aconteceram,
né, que é essa história de que a mulher é propriedade do homem e propriedade do Estado, tanto o Estado quanto o homem estabelece, inclusive, sobre a sua maternidade, sobre o seu corpo, todo mundo é dono do corpo da mulher, menos ela. Então, tudo isso é socialmente estabelecido e juridicamente também, via de regra, colocado em lei. Porque nós vivemos numa sociedade entre oprimidos e opressores, explorados e exploradores por conta de uma coisa que é basilar nessa sociedade de classes que é a propriedade privada. E Marx vai dizer que, na história da humanidade, para todos vocês que já leram o Manifesto Comunista, e para quem não leu, leia, ele vai dizer que toda a história da humanidade é a história da luta de classes, porque nessa história tem um elemento que é fundamental, que é a propriedade privada, que no sistema escravagista tem os senhores e os escravos, que na sociedade feudal era a nobreza e os servos, óbvio que aí tinha as várias gradações, vassalos e todos. Na sociedade capitalista é a burguesia e o proletariado. Proletariado é o conjunto da sociedade que depende do trabalho, exclusivamente do trabalho para sobreviver. Então, esse é chamado de proletariado, tá? Aí dentro do proletariado tem os desempregados, tem aqueles que estão trabalhando, tem servidor público, tem operário, tem comerciário, tem o pessoal da limpeza, da segurança, todo mundo aí é proletário, tá? Então, esse é o que se chama de proletário. Você depende de trabalhar para alguém que contrata o seu serviço, que você precisa receber o salário para você poder sobreviver. Como na sociedade capitalista não tem emprego para todo mundo, tem uma parcela que ou depende das benesses do Estado através desses planos assistenciais ou passa fome. E mesmo recebendo também com essa inflação muito alta, você não morre de fome, mas você também não se alimenta adequadamente. Por isso, nós, os comunistas, somos taxados de querer tomar a propriedade privada das pessoas. Mas o próprio Marx também vai dizer, e aí você tanto pode ler o nosso Manifesto Comunista, mas também tem um vídeo maravilhoso que foi feito pela nossa companheira Ana Godoy, que também está disponível no site do PSTU, que vai falar sobre todo o Manifesto Comunista, a sua história e tal, e como se dá esse processo. Nesse livro, Marx vai dizer que os comunistas não querem a propriedade geral. O que os comunistas querem abolir não é a sua casa, o seu carro, a casa com a piscina, né? Não, não. É a propriedade burguesa. Se não é possível a gente dizer exatamente o ano em que surgiu a propriedade privada no mundo, no Brasil a gente sabe. No Brasil, a apropriação privada das terras aqui se dá no ano de 1500, quando os portugueses chegam aqui, mas depois vieram holandeses, depois vieram franceses, todo mundo para se apropriar de toda essa vastidão, né, desse país continente que é o Brasil, tomando essas terras dos povos que já existiam aqui. São N nacionalidades, muitas foram inclusive dizimadas, que se tem poucos registros inclusive, mas ainda existem vários povos e várias nacionalidades aqui no Brasil. E vai acontecer primeiro o conflito entre os indígenas para a apropriação dessas terras. Como os colonizadores precisavam de muita gente para trabalhar, a primeira tentativa é transformar os indígenas em trabalhadores para eles. Havia muita resistência, foram sendo dizimados, alguns foram escravizados, e para garantir essa mão de obra, esse monte de gente trabalhando para essa apropriação e para o próprio desenvolvimento do sistema capitalista mundial, os colonizadores vão buscar um continente diferente, os negros que são trazidos, arrancados de sua terra, desapropriados de seu trabalho, das suas famílias, do seu lugar, das suas terras, do seu país, da sua nacionalidade e trazidos para cá na condição de escravos. Então, a primeira apropriação que se teve aqui foram de todo o território indígena e depois dos negros na condição de escravizados para produzir para a produção no desenvolvimento capitalista. Todas as vezes que você olhar
para um grande casarão, uma grande extensão de terra, daquela que os olhos não podem alcançar. Lembre-se que foi da expropriação, primeiro dos indígenas e depois dos escravizados que vieram para cá, e nessa condição nós estamos até hoje. Vai haver a lei Eusébio de Queiroz. Essa lei Eusébio de Queiroz é a que de fato vai vigorar como a lei que proíbe o tráfico de escravizados, né, aqui para o Brasil. Legal, porque a partir daí se escancarou o tráfico ilegal e foi o período em que o Brasil mais teve escravizados, mais desenvolveu, que foi a partir daí. Pois muito bem, quando surge essa lei que proíbe a escravização, o tráfico, né, a escravização de negros no país, de você buscar lá na África e trazer para cá, por conta de uma proibição que era da Inglaterra, que era tida como Senhora dos Mares, é o primeiro império capitalista que surge. Então, vai se criar no mesmo mês, dia 18 de setembro, uma lei de terras no Brasil, que vai agora regulamentar a propriedade da terra, porque eles sabiam que iam perder a propriedade dos escravos, havia a possibilidade deles se levantarem e lutarem contra a escravização, não podiam mais comprar legalmente, né, trazer, buscar e comercializar legalmente a vinda de escravizados para cá. Se estabelece com isso tanto a proibição dos negros terem acesso à aquisição dessas terras, como do estabelecimento dos proprietários das terras dos indígenas. A Rússia está em guerra com a Ucrânia. E o que é essa guerra? Essa guerra tem por objetivo da Rússia se apropriar de todo o país, que é a Ucrânia, para a tomada de decisões tanto no campo político e jurídico, e para isso precisa submeter todo um país, precisa derrotar todo um povo, para que ela possa controlar toda aquela região e, com isso, fazer frente a outros países nessa disputa que é o mercado internacional do sistema capitalista. Quer ver um outro exemplo sobre a apropriação e reapropriação privada por uma determinada forma de dominação? É o conflito da Palestina com Israel. O Estado de Israel, que foi criado segundo os interesses do próprio Estados Unidos, mas também da Inglaterra, ali naquela região, tem a tarefa, a função de subjugar todo um país, que é todo o povo palestino, se apropriar de todos os meios de produção, de todo o seu território, inclusive expulsando e matando esse povo, para que esse Estado, para que essa sociedade se estabeleça e, a partir dali, possam fazer os seus negócios de forma muito mais lucrativa com outros países, né? Então, essa forma de apropriação dos meios de produção é exatamente o que os comunistas querem abolir. Quando disserem que os comunistas querem abolir toda a propriedade, suprimir toda a propriedade, não é verdade. É uma grande mentira. E essa grande mentira, ela surge há séculos. Séculos. A vida inteira disseram que os comunistas queriam abolir toda a propriedade. Não é a propriedade geral, é a propriedade burguesa, é a propriedade dos meios de produção. Esse tipo de abolição, que é para essa imensa maioria de desapropriados, que é mais de 90% da humanidade, não tem propriedade dos meios de produção. Hoje está concentrado em cerca de 2% da humanidade, que são os grandes capitalistas de transnacionais, que são proprietários de grandes riquezas e que explora essa riqueza e que expropria essa riqueza socialmente em vários cantos do mundo, internacionalmente, feita por trabalhadores, homens e mulheres, nos vários cantos do mundo desse planeta, que nós queremos abolir. Então, mudar esse caráter para que esse 1% deixe de ter a apropriação privada, para que os mais de 90% possa ter acesso a essa riqueza produzida segundo as suas necessidades. Vai ser uma produção racional, né, porque vai ser de acordo com as necessidades humanas, para a humanidade. Hoje se produz para a venda no mercado, para os interesses
privados de obtenção de lucro dos grandes capitalistas. É dessa burguesia capitalista, é essa propriedade burguesa que nós queremos abolir. Essa é a tarefa dos explorados e oprimidos. E fica aqui o segundo episódio da série O que é. No próximo episódio, que é o terceiro, nós vamos falar da propriedade privada, continua o tema, só que dessa vez nós vamos nos debruçar num setor dos capitalistas, que é o pequeno e o médio capitalista. Esse é o assunto do nosso próximo episódio da série O que é.